Olá pessoal, tudo bem? Sou Estevão Secato e começa agora mais um episódio do Virando a Mesa, hoje com Cássio Leal, fundador da Advis, uma consultoria, uma empresa de consultoria e contabilidade, também formado na FEA USP e MBA em Chicago, uma super experiência em investment banking, bancos de investimento. Cássio, muito obrigado pela sua presença no programa. Bem-vindo. Eu que agradeço, Estevão. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bom. Cássio, começa contando um pouco. O objetivo do programa é mostrar, né, histórico, né, história de pessoas que já passaram perrengue, né, e saíram do outro lado. E também um pouco da carreira dessas pessoas antes do empreendedorismo, né, antes de montar suas empresas. Então, conta um pouco pra gente da sua história, né, que é, fantástica. Tá, então... Vou tentar ser breve aí. Eu comecei minha vida fazendo escola técnica, porque meu pai disse que eu não teria dinheiro para pagar a faculdade. Fui fazer uma escola técnica em São José dos Campos, chamada ETEP. De lá eu entrei, acabei entrando no ITA, não quis fazer. Meu pai quase me decapitou. Técnica do quê? Você fez técnica do quê? De computação. Computação. E aí não gostei. Acabei entrando na USP, né, fiz administração de empresas, fui trabalhar, na época eu queria trabalhar em banco, que meu sonho, eu venho de uma classe média bem baixa. E aí meu sonho era ganhar dinheiro. Sua família era de São José? Não, eram de Mogi das Cruzes. Eu sou originalmente de Mogi das Cruzes. E aí fui trabalhar, não queria trabalhar em banco, porque era onde, na minha cabeça, né? Onde tinha dinheiro, vou trabalhar onde tem dinheiro, vai ficar perto. Eu fui para investment banking também. O que me convenceu a ir para lá? Eu estava numa feira de carreira na Poli, e aí parou um Jaguar, banquinho bege e tal. O cara deu a palestra, trabalhava no Deutsche Bank. Eu falei, puta, cara, esquece engenharia, eu vou para investment banking. Só que eu não tinha noção nenhuma, assim, eu era muito cru, né? E aí não consegui emprego, fui reprovado em todos os bancos aqui no Brasil. Uhum. Fui reprovado até por caligrafia. Eles faziam um teste antigamente de ver a sua letra, o estilo da sua letra. Aí foi no Banco Real. O Banco Real me reprovou pelo estilo da minha letra. Isso já formado estagiário? Estagiário. Uhum. E aí não conseguia, arrumei meu primeiro emprego no Banco Chaim. Paralelamente eu dava aula particular de matemática para os alunos do Bandeirantes, dava aula para os caras da Poli. E aí comecei. Eu fazia fé de manhã, ou estágio à tarde, ou aula particular, e à noite voltava para Mogi das Cruzes. Cara, uma história, muito legal, uma história muito parecida com a minha. Eu dava aula, eu fazia Poli, dava aula no cursinho no Singular Ângulo e dava aula particular também. E voltava para Santo André. Então muito você legal. Sabe como que é. E até tem uma história legal, porque eu dei aula para um menino uma vez, eu dava muito aula para os meninos do Bandeirantes, e uma vez uma mãe me ligou, naquela época não tinha celular, nada, ela falou, meu filho tá muito mal, ele vai ter uma prova daqui 10 dias de química, você foi muito bem recomendado, você pode dar aula. Eu olhei e falei assim, quanto que ele precisa tirar 9? Falei, quem é a professora? Falou lá, falei, esquece, vai tomar pau. Não, pelo amor de Deus. Bem, resolvi dar aula. Dei 7 dias de aula para ele, 8 horas por dia. Já fez um mês, né? Pô. Bem, no final o menino passou. E daqui a pouco eu vou contar a sequência dessa história. E aí ele passou. Então, quando ele passou, a mãe me falou um monte, me ligou agradecendo, chorando, né? Porque ele tirou a nota mais alta no Bandeirantes de Química no ano, né? De todos os anos, foi 9,8 na época. E, ela me falou um monte. Aí aquilo me fez crescer. Eu falei, vou voltar e buscar meu sonho de trabalhar em banco. Achei o Banco Chaim. E aí comecei a trabalhar no Banco Chaim como estagiário, depois fui progredindo, virei gerente, queria mudar de vida, né? E um dia eu tô vendo uma revista da Exame e eu ganhava muito mal. Que área do banco você estava? Eu estava em crédito, né? E eu ganhava muito mal. É importante passar por crédito no começo da carreira. Então, só depois que você vai entender a importância disso, né? Mas no começo, eu fiz o que eu podia, mas assim, era muito difícil. E aí apareceu uma oportunidade na Merrill Lynch, eu fui... Né, falei assim, antes até, eu vi uma revista da Exame falando sobre MBAs, né, o quanto que eles podiam trabalhar em banco americano. Tinha aqueles rankings, exatamente. Né? E aí eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Então, vou arrumar primeiro, vou tentar achar um emprego num banco americano. Aí apliquei para estágio na Merrill Lynch, fui reprovado, por causa do meu inglês, que eu não sabia falar inglês. E aí né, assim, falei, caramba, eu preciso dar um jeito. Não tinha dinheiro, meu pai tinha uma dedetizadora, minha mãe era professora. Do quê?
Professora primária, assim, né? E ela fez carreira, depois virou diretora de escola e tal. Não, olha, puta, é engraçado. Minha mãe é professora de matemática e virou supervisora de escola também. Então, minha mãe chegou até delegada de ensino. Que legal. E aí eu falei, pô, né, que precisava fazer alguma coisa, tava desesperado, não tinha dinheiro, queria ir embora para fora, precisava aprender inglês, comecei a estudar sozinho, ia na biblioteca. Aí acabei descobrindo que o Rotary dava bolsa de estudos. E aí eu falei, pô, vou aplicar. E aí no dia da entrevista, eu cheguei, foi por Suzano, porque hoje em dia não tinha mais ninguém, não tinha mais vaga, eram 2 candidatos por Rotary. Então dava 1.800 candidatos para 2 vagas dessa bolsa. E aí um dia me chamaram para fazer entrevista em Suzano com o presidente do Rotary de Suzano. E aí eu entro na sala tal, e daqui a pouco entra uma mulher, né, que é a esposa do presidente, começa a conversar comigo e fala, nossa, seu nome Cássius é um nome diferente, né? Eu falei, ela falou, eu conheci uma vez. Eu falei, sério? Eu não conheci ninguém até hoje com esse nome. Só o Cassius Clay que eu ouço falar, mas, né? E ela falou, pois é. Quando eu vi o seu nome, eu falei, nossa, não pode ser outra pessoa. Eu falei, nossa, mas por quê? Aí ela falou assim, você não sabe quem eu sou, né? Eu falei, não. Eu sou a mãe do menino que você fez passar no Bandeirantes. Olha só. Você vê como as coisas se conectam, né? Eu falo assim, eu tive a mão de Deus em vários momentos na minha vida. Vários, né? E aí ela falou assim, o que depender de mim, você vai ganhar essa bolsa. Putz, que legal. E eu ganhei $22 mil do Rotary Foundation para ir para Berkeley, na Califórnia. Uau, super escola, né? Aí fui para Berkeley, aprendi inglês na raça. E não era MBA ainda, não, né? Era foi um exchange. Um exchange, exato. Aí fiquei lá, falei, pô, agora eu preciso trabalhar, porque só não tenho dinheiro. Eu vou consumir o dinheiro que eu tenho, era o único que eu tinha, vou consumir e não vou conseguir fazer o que eu queria. Aí arrumei um emprego na Bear Stearns, em São Francisco. Porra. E comecei a trabalhar. Foi a minha primeira decepção com o banco de investimento. Né? Eu falei assim, cheguei lá, achei que ia ter um monte de tela de computador e tal. Tinha um telefone e um caderno. Só. Aí o cara falou assim... Não, Pick up the phone and start calling. Exatamente. Pega o telefone e liga. E a hora que o cara se interessar, você passa para mim. Bem Lobo de Wall Street. E era exatamente aquilo. E aí comecei a trabalhar lá em Bear Stearns. Eu entrava às 5 horas da manhã, né? Porque, por causa do fuso. E melhorei no meu inglês e tal. E aí falei, agora eu vou aplicar para Chicago. E o meu chefe foi super legal, fez uma carta de recomendação para mim, para Chicago. E aí eu apliquei para Chicago e entrei. Na Booth, né? Na época não era nem Booth, né? Virou depois, mas entrei em Chicago. E aí fui para Chicago. Que é a escola de vários economistas, né? A escola de Chicago. Eu tive aula, por exemplo, com Milton Friedman, prêmio Nobel, Eugene Fama, prêmio Nobel, Richard Taylor, prêmio Nobel. Então foi super legal. Quem que fez Chicago? Armínio. Tem bastante gente aí que é de lá. E aí, eu passei em Chicago, só que quando eu passei em Chicago, eu tinha $6 mil restante da minha bolsa. E só a tuition... E o tuition é altíssimo lá. Só a tuition era 10 mil naquela época, estou falando 98. Aí voltei para o Brasil, fiz um vaquinha, tentei a Fundação Estudar, não consegui. Consegui o Instituto Ling. Só que a bolsa era para o segundo ano. Consegui um quarter, né? Era para o segundo ano do MBA. Você tinha que pagar o primeiro e... Exato. Aí fiz vaquinha, naquela época tentei, me ofereci para o Bank de Boston. Cara, me paga aqui, eu volto para trabalhar para você. Sim. Ninguém quis. Eu falei, juntei 4 mil. Então tinha 6 mais 4, 10, eu vou pagar. Vai para as cabeças e lá se vira. Então, o que significa lá você se vira? Emprego de caixa, o que for. Então, eu tinha um problema, eu tinha 2 problemas, né? Porque o meu dinheiro dava só para tuition. Então eu dormia na rodoviária. Caraca! E comia resto de comida do McDonald's. Caramba, meu. Eu lá nos Estados Unidos eu comia também comida da Salvation Army, essas coisas para sobreviver ali também. Então, e aí foi um ano muito difícil. Caramba, foi o ano inteiro isso? Mas não, foi um pouco menos, porque eu entrei em junho, e aí chegou em setembro, que é quando vem o pessoal do regular MBA normal, né? A turma começa em setembro. A faculdade fez uma parceria com uma universidade na Alemanha e falou que eles pagariam para quem fosse fazer um exchange na Alemanha. Pagaria passagem, hospedagem e comida.
eu pensei, meu, agora? a minha falta de conhecimento de alemão vai doer menos do que a minha dor de estômago. Porque assim, você dormir na rodoviária, um dia você dorme, você vai com aquela malinha, olha, eu vou te falar, é uma experiência dura. Mas é a propósito, né? Você tava e engraçado, porque assim, a mãe dos meus amigos que passaram em Chicago comigo, os caras, a mãe ia lá, ia decorar o apartamento, comprava carro. E eles não faziam nem ideia que todo dia eu ia com a minha malinha, deixava lá na academia, né, fingia como se nada tivesse acontecendo. Falava, não, vamos comer no céu, onde hoje eu não posso, eu tenho um compromisso. Eu não tinha dinheiro para nada, para nada. E aí peguei e fui para Alemanha, sem falar alemão. Aí eu falei, não, alemão a gente aprende. Fome é duro. Exato. Fome é difícil. E aí passei 4 meses na Alemanha. Que cidade, não? Chamava Koblenz, fica pertinho de Frankfurt, ali em Mainz, né? E aí fiz lá com a WHU, Wissenschaftliche Hochschule, fiz os meus 4 meses de experiência lá, né, de exchange, e voltei para Chicago. Só que aí, quando eu estava terminando, aí vem a segunda mão de Deus, né? Que eu falo assim, eu tive várias, mas eu estava terminando a Alemanha, acabou meu dinheiro. Aí não tinha mais nada. Não tinha de onde tirar. Naquela época não existia financiamento estudantil. Não tinha nada. Zero. Liguei para minha mãe uma semana antes. Falei, mãe... Ferrou. Acabou, vou voltar pro Brasil. Assim, meu sonho, vou recompor, arrumar um emprego, vou pedir para trancar e tentar retomar mais para frente. Eu não tenho mais de onde tirar. Minha mãe falou, não, fica, Deus vai te ajudar, Deus vai te ajudar. E eu passei a noite inteira chorando, né, assim, desanimado. Falei, pô, eu cheguei tão perto, né? Você fala assim, putz, tão perto e tão longe, né? E aí eu lembrei de um cara que tinha estudado comigo os primeiros 3 meses da faculdade. Ele já tinha uns 42 anos, chamava Greg Williams. E aí eu, na atitude de desespero, esse cara já era mais velho, ele tinha largado o emprego, porque ele tinha sonho de fazer MBA, foi fazer lá e tal. E aí eu peguei, mandei uma carta para ele. Naquela época um e-mail enorme falando... cara, contando a minha história. Eu falei assim, olha, eu volto para Chicago, eu lavo as suas roupas, eu cozinho para você, eu faço o que você quiser. Mas eu preciso de um co-signer no empréstimo. E aí, falei, cara, faça o que você quiser. Ele me respondeu no dia seguinte com uma única frase. Ele falou assim, só sua palavra basta. Olha só que legal, hein? Cara, e aí eu voltei para Chicago, peguei o empréstimo do Citibank com o aval dele e consegui terminar meu MBA. Aí eu fui fazer o summer no Deutsche Bank em Londres, porque como eu tinha passado na Alemanha, já tinha eles achavam que eu era europeu, e eu não era, né? E não falava, eu só falava inglês e malemar. Aí falava um pouco de alemão, e aí o Deutsche Bank me chamou, fui trabalhar no Deutsche, aí do Deutsche eu recebi oferta já para voltar para o full time. Voltei, terminei em Chicago. Aí a Merrill Lynch quis me contratar. Aí eu fui lá um dia para entrevista na Merrill Lynch. Meu chefe um dia acabou falando assim... Eu trabalhei na Merrill um tempo. Eu trabalhei com um cara chamado Osman Semersi. E aí o Osman, quando soube que eu tinha oferta do Deutsche... com quem você vai trabalhar? Com o Rajiv. Rajiv Misra? Eu falei, Ele falou, não, você vai trabalhar comigo. O Rajiv trabalhava para ele, saiu da Merrill Lynch, porque o Edson Mitchell foi um cara do Deutsche Bank grande... Ele tinha um time inteiro da Merrill Lynch que foi pro Deutsche Bank montar o Deutsche Bank, cara, de investment banking do Deutsche Bank. E aí eu acabei ficando na Merrill Lynch, fiquei vários anos lá, e aí... Lá aonde? Em Londres. Eu fui para Londres. E aí aconteceu uma outra cena também super bacana. Eu cheguei em Londres, logo em seguida eu casei com a minha primeira esposa. E aí, passaram 7 meses, eu estava em Londres, quando você entra por MBA, você tem lá um bônus garantido e tal. Meu chefe um dia chegou na minha sala, eu já tinha ganho, sei lá, 3, 4 milhões de dólares pro banco no período que eu estive lá. Você tava lá? Eu estava em derivativos. Aí ele chegou para mim, quanto você quer ganhar? Eu falei, cara, o que você quiser pagar... Tô topando, né? Eu topo, assim. Não, mas quanto? Eu falei, cara, eu não tenho ideia. Você que sabe, você que é o chefe aí mundial dessa área, o que você falar, eu tô feliz. Aí ele falou assim, quanto você deve? Eu falei, cara, eu devo 88 mil dólares. Lá do Citi. Do Citi. Aí ele falou assim, se eu te pagar os 88 mil dólares, você quita todas as suas dívidas? Eu falei, não. Pô, como não? Eu falei, cara, aqui é 44% de imposto. Mas vou quitar?
Fazer 56. Né? Assim, vai ficar 44. Ele falou, beleza. No dia do bônus, ele me chamou junto com o meu chefe, né? Com o meu chefe espanhol, a minha chefe brasileira, e ele que era turco. Falou, ó, cara, a gente gostou muito de você e tal, então a gente vai quitar a sua dívida. E eles me deram 120 mil dólares, quase 130, me dava 88 mil dólares. Certinho. Eu peguei aquele dinheiro, tenho o extrato até hoje. Ele entrou na minha conta, no dia seguinte saiu. E eu mandei pro Citibank para pagar a dívida. Eu falei, vou zerar. Então eu falei assim, eu nasci em fevereiro de 2001. Você estava com que idade nessa época? Estava com 30. Nasci, eu falei, agora não deu mais para ninguém, né? Vou começar a minha carreira. E aí mandei as notas promissórias quitadas pro Greg. Uhum. E aí um dia ele me liga e falou, meu, cara, eu recebi isso aqui, o que é isso? É trote? Eu falei, não, por quê? Ele falou, não, eu recebi aqui quitado, tal. Como assim? O que você está fazendo? Você está trabalhando com droga? Eu falei, não, estou na Merrill Lynch, não sei o quê. Ele falou, cara, como você pagou em 6 meses? The difference is Merrill Lynch. Né? Eu falei, cara, eu contei a história. Ele falou, puta, velho, assim, que legal que eu pude te ajudar, ele me falou, né? E aí eu comecei minha carreira lá, depois eu fui pro HSBC, fui montar uma área, fui fazer empreendedorismo dentro de banco de investimento. O HSBC me chamou para montar a área lá de derivativos na Espanha. Eu, quando cheguei lá, nós tínhamos 16 pessoas e faturavam 8 milhões de dólares, todos juntos. Eu sozinho na Merrill Lynch fazia 13. Aí eu falei, putz, isso aqui vai ser um desastre, né? Porque banco, né, 16 pessoas ganhando isso daí. Bem, 4 anos depois, nós éramos em 20 e faturávamos 140 milhões de dólares por ano. 140? É. E aí de lá, né, eu acabei ficando grande dentro do HSBC, e aí a Goldman foi procurar, estava procurando alguém, não achava ninguém que pudesse atender às necessidades dele, e me chamou para trabalhar e voltar para o Brasil e montar a área de derivativos para a América Latina. Quem que era? Era o Ricardo Lacerda que era o presidente? Não, o Ricardo Lacerda ele já tinha saído. Né? Tava de brasileiro, assim, que vocês talvez conhecem, na época era o Daniel Weinstein, o Antônio Pereira, e na parte de mesa de operações era o André Laporte, que hoje está na Vinland. E aí voltei para o Brasil, meu chefe era um francês, né, em Nova York, eu ia bastante para lá, e eu fui montar aqui as operações de derivativos. E aí eu fiz algumas grandes operações aqui, a dívida conversível mandatória da Minerva, por exemplo, fui eu que montei. Uhum. E aí fiquei vários anos na Goldman, só que, cara, não estava feliz, meu. Mas estava tranquilo. Estava tranquilo, financeiramente, mas assim... Está tranquilo, mas quer sarna para se coçar, né? Exato. Né? Eu falei assim, eu já passei tanto perrengue, aqui tá fácil demais. Né? Eu quero andar com o pé no fogo, né? Pular de paraquedas sem paraquedas. Né? Eu falei, meu, eu quero mais emoção. E aquilo para mim não atendia meu propósito de vida. Você estava com quantos anos? Quando eu saí da Goldman, eu estava com 44 para 45. E eu fiz uma coisa bem legal quando eu estava na Goldman, junto com o Ricardo Salles e o Davi Peixoto. O Ricardo era um analista meu, e o Davi ele era do Credit Suisse, e eles um dia chegaram na minha sala, né? O Ricardo chegou na minha sala e falou assim, Cássio, eu estou aqui, estou mexendo com uma coisa de educação, achei um menino que ganhou medalha de ouro na UBMEP, e porra, estou querendo ajudar. Falei, cara, aí eu gostei da ideia. Falei, como assim você achou? Cara, não, eu estava querendo ajudar, né? Eu falei, ele fez ITA. Aí eu falei, ele é cearense, né? Não sei se você sabe, 40% do ITA é cearense. Eles estão montando agora um campus lá. Né? Exatamente. O Ceará é nível altíssimo. O Ceará é impressionante. E aí, eu falei, cara, vamos montar uma ONG? E vamos fazer esse negócio bem feito? E ele falou, vamos. E aí a gente montou a Primeira Chance, chama Primeira Chance. Então a gente encontrava alunos que tinham ganho medalha olímpica, ou BMEP, ou BQ, ou BF, tirava esses alunos da escola pública e colocava nos colégios privados mais top do país e dava toda a infra. Que legal, legal. E aí a gente fez isso desde 2011, né? A gente começou lá com o Carlos Alexandre, que depois se formou no ITA. E aí a gente começamos a colocar lá no Farias Brito e no Aritzá, no Ceará. E aí o negócio foi andando, virou 5, virou 10, virou 50, isso virou 100. Isso é retroalimentável, né? Porque as pessoas vão contribuir depois. E aí, como a história é muito legal, a gente acabou trazendo a Fundação Reding Grifo, saiu uma fundação do Beto Sucupira, um monte de gente acha muito legal, porque assim, os alunos, não basta ser inteligente, ele tem que ter uma vontade inexplicável de vencer na vida. Sim. Né? E a gente começou a achar esses meninos e dar corda para eles. E eles foram bombando. Aí a gente acabou depois colocando 4 alunos aqui no INSPER. Dos 10 melhores alunos do INSPER, 4 eram os nossos bolsistas. E aí o pessoal pagava faculdade, pagava
do fundo de bolsa. Eu pagava, dava ajuda de custo e ainda dava um apartamento para os 4 morarem. Que legal, chama Primeira Chance. Chama Primeira Chance. E aí, então, o negócio do banco ficou aquela coisa para mim assim, pô, tá, é legal ganhar dinheiro, tá, mas assim... Que mais, né? Que mais? O que você vai deixar para sua vida, né? E aí eu pedi para sair do banco, estava cansado, já tinha me custado 2 casamentos. É porque a demanda é altíssima, a demanda é a sua vida, na verdade. Eu entrava às 7 horas da manhã e saía às 11 da noite, todo dia. Né? Então, assim, não tem relacionamento que consiga perdurar isso daí, né? Então, ganhava bem? Ganhava, mas a que preço? Eu sempre falo para as pessoas, qual é o preço que você está disposto a pagar? Sim. E aí eu falei, cara, não estou feliz, saí, fiquei 2 anos de pai turista, para lá, para cá, cuidando da minha grana e tal. E aí chega uma hora que você fala, meu, o que eu vou fazer? Eu sou novo, né? 40 e poucos anos. Aí eu tive uma ideia. Pô, eu ajudava grandes empresas a resolver problemas regulatórios, contábeis, financeiros, econômicos no geral. E eu falei, pô, e o pequeno? Porque esse cara não tem dinheiro para pagar uma Goldman Sachs. Esse cara é o cara que mais se ferra. Sim. É o cara que tem mais dificuldade. Eu falei, porra, será que não tem um mercado aqui para esses caras? Será que eu não posso ajudar essa turma? E aí, na época, eu falei assim, porra, eu comecei a estudar, falei, pô, tinha uma coisa que eu ia nos Estados Unidos muito, que eu via um desses billboards, tinha lá, 1-800 Lawyer, né, que era, eu falei, cara, vou fazer um negócio desse no Brasil, né, ingenuidade, não pode, porque a OAB não deixa. Aí eu falei, pô, o que eu posso fazer? Aí comecei, aí achei um formato, falei, cara, vou montar um negócio tipo de um seguro jurídico, vou começar a ajudar os pequenos aí dessa forma. Todo mundo achava legal, mas ninguém queria pagar. Porque o brasileiro não tem a cultura de seguro. Ele só faz seguro de carro porque, né, ele depende daquilo e ele sabe exatamente quanto vai custar. Mas quanto que vale um seguro de um contrato mal feito? Pois é. A pessoa não sabe. Não sabe nem precificar. Não sabe nem precificar. Então, assim, o cara não dá valor para aquilo. Aí eu falei, pô, não dá, preciso fazer alguma coisa diferente. E aí eu lembro no Natal de... Talvez um trabalhista seja um pouco mais óbvio, no fiscal. Mas muito pouca coisa. Né? E aí já tinha internet, Google, o cara fala assim, vou lá no Dr. Google e... Né? E esse é meu competidor. Falei, cara, não vou sobreviver fazendo isso. E aí um dia eu estava lá no Natal, falei, cara, preciso de achar alguma coisa que tenha recorrência, que seja obrigatório. Aí deu um estalo, contabilidade. Eu já fazia direito, mas nem contador eu era. Né? Então eu falei assim, putz, contabilidade, tá aí a solução. Voltei do Natal, do Ano Novo, agora vamos oferecer contabilidade. E comecei. Né? E eu falei, cara... Que ano que foi isso? Isso foi em 2017. Sim, 7 anos. Aí. E aí comecei a oferecer contabilidade, não era contador, entrei na faculdade de contabilidade, falei, vou acelerar o negócio aqui. Já estava quase terminando direito. Mas você curte estudar também, hein? Cara, não é que eu curto, é porque eu preciso. Né? Eu falei assim, eu gosto de estudar, mas eu tenho mais curiosidade intelectual do que de fato gostar mesmo, né? Então, e aí eu peguei, fui e montei um negócio e eu fiz algo diferente. Falei, cara, eu quero fazer algo diferente. E aí eu montei um negócio que inicialmente era tudo terceirizado. Então era como se fosse uma plataforma de contabilidade. Então eu terceirizava o serviço e tal. E o negócio foi dando certo. E eu, como, né, por ter estudado muito tempo, passado por grandes instituições que me ensinaram muito, a minha escola foi banco, eu falei, vou fazer uma coisa bem feita como eu sempre queria fazer. E aí comecei a fazer. Fui testando modelo com ticket médio baixo. Na época era R$180 o ticket médio. Foco em pequenas e médias. Pequenas e médias. PJ. PJ e tal. Só que eu queria fazer diferente. Não queria ser uma contabilizei de turno, não queria ser uma agilize de turno. Eu falei, quero fazer algo diferente. E aí montei com informação jurídica, pus um robô com inteligência artificial. A inteligência artificial da época, não hoje o ChatGPT, mas da época. Juntei lá 5.000 perguntas e respostas, coloquei lá, então o empreendedor ia poder perguntar e o robô ia responder de imediato. Que legal. E eu falei, pô, vou começar com contabilidade e tal. E aí o negócio começou a andar. Eu comecei a estruturar. Falei, cara, agora eu vou estruturar esse negócio bem feito. Só que eu, apesar de ter bastante conhecimento de gestão de empresa e tal, eu nunca fui um cara genial de marketing. Né? Então, assim, contabilidade é um negócio de confiança, né? Então você precisa no tete-a-tete. É interessante que o cliente ele não sai da sua base, ele é um cliente recorrente, ele só sai da contabilidade se tiver um problema. Se tiver um problema, então o cliente vai ficar décadas com exatamente. você, né? Então é um business legal. É um business super legal. E aí eu falei, cara, está difícil, eu estou andando numa velocidade devagar.
será que não tem um jeito mais fácil aqui? Eu não era bom de marketing digital e tal. Eu falei, putz. Aí um dia eu assistia muito programa americano, né? Assisti o Shark Tank. E falei, e assisti o Brasil e assisti o americano. Eu falei, cara, vou me inscrever no Shark Tank. Aí entrei no canal da Sony lá, me inscrevi e comecei a passar as etapas. Aí um dia falaram, ó, você vai gravar. Ah, é? É. Aí eu falei, legal. Isso em final de 2020. Eu fui e gravei o programa. Quem que era a banca, né? Na época era Carol Pfeiffer, João Apolinário, Caíto Maia, Semenzato e Camila Farani. Caramba. E aí entrei e, cara, amassei os caras. Foi super legal, porque assim, eu entrei muito preparado. Mas muito preparado. Quanto tempo você tem lá? Como é que é? Conta aí. Então... Primeiro Shark Tanker que a gente... Porra, legal. Então... Eu achava que o pessoal ficava lá, sei lá, 20 minutos, né? E eles cortam. O programa, cada episódio tem mais ou menos 13 minutos. 12, 13 minutos. O episódio. O seu tempo de tela ali. O seu tempo de tela. E eu falei, cara, sei lá, meia hora, 20 minutos, meia hora e tal. E aí, quando eu entrei, fiquei lá. Quando eu saí, parei de gravar, o cara chegou, o produtor, e falou, sabe quanto tempo você tá aí? Eu falei, não. Ele falou, você tá 1h40. Falando lá com eles? Em pé, falando. E aí ele falou assim... Pra mim não me dizia nada. Eu falei, não sabia se era muito, se era pouco. Ele falou, cara, a média é 40 minutos. Você foi o cara que mais ficou aí dentro, mas com diferença. E aí eu também, na saída, tanto o Caíto Maia quanto a Camila Farani chegaram pra mim e falaram, cara, você foi o empreendedor mais bem preparado que já passou aqui. Você tá num outro nível, você podia sentar com a gente aqui. Então foi super legal ter esse reconhecimento, né? Sim. E todos fizeram oferta. Então eu sou um dos poucos episódios onde os 5 fizeram oferta. Caraca, eu, na época, fechei com o João Apolinário. Depois eu mando o link. Tem o link? Tem no YouTube. Depois manda o link no YouTube. Vamos pegar o link, a gente disponibiliza. E aí, putz, bom... E aquilo pra mim... Mas você fechou com algum deles? Como é que foi? Na época eu fechei com o João. E aí eu também te conto... Fechei, mas no final não andou. Agora, conta o antes, as etapas iniciais, como que era? Você não fala com eles, né? Não. Só fala com eles na hora ali. Você fala com eles na hora. Então, assim, tem uma equipe antes que fica eles vão fazendo filtrando. a filtragem, vai pedindo as informações, você vai colocando, vai passando, agora manda um vídeo, agora preenche o formulário, agora manda outro vídeo. Aí, numa etapa anterior, eles falaram, nós vamos fazer uma mock interview. Então a gente vai fazer aqui, chamamos um consultor do Sebrae e tal, né, um consultor de empreendedorismo, não sei o quê. E aí quando eu entrei na tela, era online naquela época, quando eu entrei, tinha, sei lá, 12 pessoas. Da gente da produção, consultor, e os caras queriam ver como que eu reagia. E aí eu fiz o meu pitch e comecei. E eles começaram... E malhando, né? Malhando. E eu fui respondendo, só que eu fui preparado. Né? Eu não levei aquilo assim, claro, como a maioria das pessoas não sabe número, não sabe... Bem, eu fiz meu dever de casa bem feito. E aí, os caras falaram, ó, legal, você passou, você vai gravar. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, quando eu olho o programa do Shark Tank, muitos dos empreendedores apanham porque não sabem os números. Apanham assim de feio. Falei, como que eu vou resolver isso? É estranho, porque os caras veem os programas, eles sabem quem apanham, eles vão lá despreparados. Né? Eu falei, cara, não é possível, você não assiste, né? Você não precisa ser o gênio da lâmpada, é só você assistir, você vai perceber. Bem, aí eu falei, cara, vou fazer diferente. Então, se eu olhar meu programa logo quando eu entro, você vai ver uns cartazes atrás azuis. O público não consegue ver, mas eles que estavam ali conseguiam. Então, né, você vai um dia antes, você prepara os cartazes e tal, e eu coloquei todas as métricas da empresa nos cartazes. Você já estava operando? A empresa já estava 3 anos já. Né, já estava 3 anos, já tinha testado tudo. Falei, agora eu quero visibilidade. E aí foi quando eu quis ir para o Shark Tank. Para alavancar teu marketing. Exatamente. E aí, cara, eu falei para eles, olha, vocês querem discutir isso daqui ou vamos discutir um negócio que é uma mina de ouro? Acabou ali. Mas você falou online isso? Não, isso no dia da gravação é físico. Só que ainda estava na época da pandemia, né? Mas gravado, você gravou, os caras gravaram isso. Gravaram, então eles ficavam assim, você não podia dar mão, você mandava distância, tinha que um dia antes deixar as roupas lá porque eles iam desinfetar. Caraca, tava na coisa da pandemia lá. Tá. Então, mas foi gravado, só que eles ficavam distante. Né, com máscara e tudo bem. Aí, cara, fiquei 1h40 lá. Eles tentaram, assim, achar um erro, assim, um pelo, né? Onde, de todos, o que mais foi crítico, o que mais quis fazer negócio comigo foi o Semenzato. Que é o franqueador, né? O Caíto tinha 900 franquias, o Semenzato tinha 3.000,
né? A Carol Pfeiffer tinha lá os traders, a Camila Farani era mais tecnologia e tinha o João. E as pessoas sempre me perguntam, por que você escolheu o João? Porque o João tinha eu sabia que o João tinha um grupo de vendedores muito grande. A Polishop ganhava muito dinheiro fazendo venda online, mas com pequenas lojinhas no Instagram de caras que eram vendedores. Isso aí é... Eu falei, cara, e se eu pejotizar essa turma, eu viro o segundo maior escritório de contabilidade do país, assim, do dia para noite. Por isso eu fui no João. Uhum. O que acabou me desanimando um pouco foi que, na época, eu imaginei que o João ia tocar o negócio comigo lá, né? Que fosse, de fato, estar lá na frente e tal, e não foi. Quem toca os investimentos do João Apolinário é o filho. Tá. Através do fundo dele. E assim... Mas chegou a rolar o investimento? Como então, é que foi? Eles testaram o negócio por 7 meses. Eles não fazem investimento logo de cara? Não, assim, eles fazem a diligência, eles fizeram a diligência e falaram, a gente vai testar o seu negócio, porque é um negócio de serviço, o seu negócio, a gente é mais comércio, queremos testar, testamos. Aí quando ele falou que queria de fato entrar, já tinha passado 1 ano desde o momento que eu tinha gravado, né? Aí eu falei, tá bom, então eu vou fazer o valuation atual com base nos números atuais. Né? Você vai entrar 1 ano atrás. Naquele ano eu tinha crescido 4 vezes de tamanho por conta do programa. Até hoje, assim, um dos maiores captadores de cliente para mim é o programa. Uau. Porque eu sou um dos mais vistos e todo ano eles, né, reprisam. E como eu tive as 5 ofertas, então eu sou um caso que, né, não teve que choradeira, aquelas coisas e tal. Bem enxurrada de cliente pra gente, né? E aí eu falei, cara, não dá para fazer no preço de 1 ano atrás. Assim, né? Ele falou, não, mas eu quero entrar naquele preço. Eu falei, João, então vamos fazer. Você toca a sua vida, eu toco a minha. Mas o que eu queria, de fato, eu consegui. Que era a visibilidade. E, cara, só pra você ter uma ideia, eu não tinha ideia da TV aberta. No dia que meu programa veio ao ar, naquele fim de semana, 4 mil pessoas entraram em contato comigo. Agora, você tinha uma outra dor que era conseguir atender todo mundo. Não conseguia. Deixei um monte de gente brava lá. Porque eu falei, vai vir uns 300, né, 400, 4 mil. Cara, o e-mail, assim, eu tava respondendo o e-mail, entrava com 50 uma vez, assim. Eu falei, cara, isso aqui, 4 dias sem dormir, respondendo. E mudou o perfil de empresa que te procurava ou era mesmo pequenas e médias? Entrava desde curioso até muito pequena, cara que era MEI e tal. Hoje a gente mudou o perfil, a gente melhorou o nosso ticket médio. Eu aprendi muito ao longo do tempo também escolher cliente, né? Porque nem todo mundo que é cliente, né? Bom cliente. Então eu fui melhorando a qualidade das empresas, tal, e porque a gente queria de fato fazer uma parceria, né? Não era só simplesmente mandar imposto pro cara pagar. E aí o negócio deu certo. Nesse meio tempo eu fui fazendo outras atividades, né? Eu montei um negócio de tecnologia, com inteligência artificial, né? A gente fica lá em São José dos Campos, chama ensina.ai, super legal, você monta qualquer curso do que você quiser, ele monta para você, ele te dá aula, você pode fazer tipo, escutar via podcast, você pode falar com o tutor e entra um tutor virtual que você tira dúvida, super legal. E aí depois eu acabei montando uma home educacional para faculdades e ADs, né? Então a gente deve terminar esse ano aí com entre 80 e 100 mil alunos e, se Deus quiser, até 2026 ter 700 mil alunos. E como é que funciona? Qual que é o serviço que vocês prestam? Então, na Road, o que a gente faz? A gente traz as faculdades para o negócio, porque assim, o que aconteceu? O mercado de AD foi muito massacrado. Os grandes grupos compraram as pequenas faculdades, as melhores, e deixaram as outras, cerca de 2.000, na berlinda. E esse cara, ele tem que competir com os grandes grupos, ele não tem capital, ele não tem tecnologia. Não tem nome. Ele não tem nome, né? Ele não tem material atualizado. Então, assim, e para os grandes grupos, eles apertam no preço, porque é AD, aperta no preço, porque ele quer só o aluno. E aí ele vai, cara, eu quero o aluno, eu não quero o prédio que o cara tem, eu não quero o passivo trabalhista que o cara tem, o passivo fiscal que o cara tem. Então eu vou pegar os alunos apertando o preço. Aí o ticket médio do EAD caiu muito, agora meio que deu uma estabilizada, está por volta de R$150. Só que esses caras ficaram, né? Então você pega uma faculdade que tem 1.000 alunos, um ticket médio de 100 e pouco... Não assim, se paga. Não se paga. Um cara de TI bom vai custar 30 pau. Só o TI.
Sim. Né? E aí eu conheci uns caras de São José dos Campos, né? E eles tinham uma tecnologia que dava toda a infra para uma faculdade poder competir. Trazia conteúdo de empresas conteudistas e distribuía em função por aluno, em função do percentual. E aí a gente discutindo, ele virou meu cliente na contabilidade, falou que tinha esse negócio de educação, eu também sempre gostei muito de educação. Começamos a conversar e, cara, dali surgiu o namoro e a gente acabou montando esse negócio junto. E aí, o que a gente faz hoje? A gente pega essas faculdades, a gente traz ela para dentro da holding, a gente não compra elas viram sócia da gente. E aí, a gente, como se fosse uma espécie de cooperativa, então a gente deu uma armação do Homem de Ferro para elas poderem competir. Então a gente dá toda a tecnologia, compra no atacado, distribui no varejo, né, e dá a oportunidade do cara de poder competir com o grande de igual para igual, com tecnologia, com conhecimento, com informação. E aí o negócio começou a dar certo. A gente eles ficam com conteúdo pedagógico, a faculdade fica com conteúdo pedagógico e o marketing, talvez a venda? Exato, né? E a gente dá toda a tecnologia. Então, por exemplo... É quase que um CSC, mais ou menos. Tecnologia, contabilidade, jurídico, tudo para a interface. Exatamente. Então, por exemplo, essa empresa que tinha essa tecnologia, eles têm faculdade lá que tem 12 mil alunos, tem 6 funcionários. Para tocar 12 mil alunos. Então é um outro tipo de escala. E aí a gente começou a dar certo, a gente chamou esses caras com o MOU e falou, a gente está com essa ideia, vocês querem participar? Os caras falaram, porra, queremos. Né, vai ter um cashback agora, vai ter uma oportunidade de amanhã ele vender o grupo, claro, né, sair em bolsa, coisa que ele não poderia sozinho lá jamais chegar. Então a gente padroniza o BPO financeiro e contábil para não acontecer o que aconteceu com a CVC lá atrás, de querer abrir capital e não conseguir por conta de cada franqueadorzinho fazer de um jeito. A gente falou, não, nós vamos controlar. Exato. Então aí a Advis ajuda nesse sentido de manter o padrão das faculdades e aí o negócio está começando a andar. Você está usando IA na contabilidade? Eu uso IA na contabilidade, eu uso IA na educação, eu uso IA para quase tudo. Com essa turma dessa software house que você falou. Mas assim, eu comecei, a gente um ano e pouco atrás, né, a gente começou, quando saiu o ChatGPT, a gente começou a mexer, e aí a gente montou esse negócio do Ensina.ai, né, o Ensina aí. Mas na contabilidade eu já uso bastante, assim, muita coisa, eu pego o relatório, eu peço para o ChatGPT, então você vai criando uma habilidade de escrever o prompt, porque ela só é poderosa, né, o ChatGPT. Você treina ela. Não só se treinar, se você souber fazer a pergunta. Né, esse é o grande truque. Porque se você faz aquela pergunta genérica... Exato. Você vai achar, puta, mas é isso daqui? Agora, quando você aprende a perguntar, aquilo é nervoso. Né? Eu falo que os caras fizeram, de fato, tem que tirar o chapéu, porque é impressionante. Então a gente pega lá vários relatórios complexos, né, de DRE, de balanço, não sei o quê, e fala, cara, analisa aí, levanta os pontos, o que você acha que pode melhorar, o que pode não sei o quê, quais seriam as sugestões. O cara te produz um documento e você fala, dá pro cliente que ele fala. E é super legal. Porque você gera lead até para consultoria. E aí você tem um business de consultoria lá dentro também. Como é que funciona? O que vocês fazem? Então, muito vem pelos próprios clientes, né? Porque a gente pega cliente pequeno, o cara tá crescendo, às vezes ele já tá numa dificuldade, fala, cara, tô com esse problema, tal, a gente tá vendo os números. Falo, cara, eu acho que a gente pode te ajudar aqui. Né? Mas na prática é sempre a mesma coisa. Eu falo, cara, eu vim de derivativos, né? Que era coisa muito complexa, matemática e tal. Mas assim, as regras são basicamente as mesmas. Né? Quando eu fazia swap, que era, né? Eu falava assim, pô, como que é swap? Eu falei, cara, é simples. Valor presente do que você paga tem que ser menor do que o valor presente do que você recebe. Quer saber derivativos? É isso. É isso daí. Você pode pôr lá qualquer, né, payoff e tal, não tem problema. Mas na prática você tem que ganhar mais. Você pode complicar ou não a equação, mas o princípio básico no final, é o mesmo. O PV do que você recebe tem que ser maior do que o PV do que você paga. Mas essa questão é interessante. Eu trabalho com turnaround, reestruturação empresarial. Os problemas são sempre os mesmos. Mesma coisa. As soluções também são as mesmas. Talvez a combinação é sempre diferente. Mas a combinação entre as soluções para aquele problema. Mas é sempre a mesma coisa. Então, você não vai fazer milagre. Não é que você vai tirar uma solução, né, sem salabim, pum, abracadabra. As soluções estão ali. Aí é uma combinação. Essa eu uso mais essa, é o que você falou. As soluções são aquela. A questão é, a gente aqui, o nosso papel é olhar para aquilo e falar assim, qual é a dose, quanto que eu ponho desse remédio, quanto que eu ponho daquele, quanto que eu ponho daquele outro. E aí, esperar que o cara, de fato, tome o remédio. Ô, Cássio, agora, com base na sua experiência fantástica, cara, o que
que você que você tem visto de empresários passando por crise, soluções, nos seus 800 clientes, casos típicos aí? Cara, o que eu vejo muito é o empreendedor que ele tem dificuldade de entender que ele não está ali para fazer tudo. Então ele acha que ele é o cara que mais sabe de finanças. É a síndrome do super-herói? É síndrome do super-homem, não é? Ele acha que ele pode fazer marketing, ele acha que ele pode fazer gestão, e ele é ruim na gestão, ele é ruim no financeiro, ele é ruim no contábil, ele é ruim no marketing. Não dá para ser bom em tudo. Né? Não dá. É impossível. Então, e aí o cara vai, aí ele começa a enrolar. E aí ele cria aquela falsa ilusão porque ele vê, né? Então eu vou gastar para ter receita. Então o cara começa a gastar por conta de uma receita que ainda nem virou. Uhum. E a gente sabe, na prática, que assim, gerar receita é muito mais difícil do que gasto. Né? Então eu falo assim, cara, quando eu chego numa empresa, a primeira coisa que eu falo assim, eu pego o DRE lá, linha por linha, e falo assim, o que eu posso reduzir aqui? Ah, isso não dá. Dá. Corta isso. Não, mas acredite em mim, é o que o Elon Musk lá fez com, né, do dia para noite mandou 80% dos funcionários do Twitter embora e o Twitter continua funcionando. Né? Então assim, não dá por que não dá? Quem falou para você que não dá? Você acha que não dá. Então, aí quando a gente chega, então a gente tem um manualzinho lá do que tem que fazer. Você começa cortando custo para gerar, porque assim, gerar receita é sempre mais difícil. É bem mais difícil, até porque não depende só de você. Cortar custo é exatamente, na veia. é você. Então, porque você a receita, se eu aumento minha margem de 10%, eu aumento R$10, é R$1 só que eu ganho. O custo é 1 para 1. Exatamente. Então, cara, é aqui que a gente tem que cortar, mas eu preciso disso. Vai precisar de outra forma. Então a gente olha até, por exemplo, precisa mudar o plano de internet. Sim. Pô, mas eu pago R$200, vai pagar R$100. É R$100. R$100. Né? Uma das coisas que eu aprendi em banco é dinheiro não aceita desaforo. Então R$100 é R$100. Você não pode falar, só R$100. Como só R$100? É porque de 100 em 100, né? Daqui a pouco é 1.000, 2.000, então, 3.000. E exatamente. Cara... Eu peguei uma agência de publicidade que no primeiro mês que eu fiquei lá, a gente reduziu R$100 mil o custo fixo dela. Cara, R$100 mil de custo fixo, imagina o que gastava. Uhum. Mas corta o escritório, não precisa de um escritório desse tamanho. Põe as pessoas de home office, elas já aprenderam a trabalhar de home office. Mas é melhor. É melhor, mas você não tem condição. Exato. Então, o que eu percebi, assim, que muitos deles têm essa síndrome do super-herói, eles subestimam muito os custos e superestimam muito as receitas. Mas o empreendedor ele é otimista, né? Então eu acho que vai entrar o investidor, vai entrar o contrato, vai entrar o cliente. Não tem problema você ser otimista. Mas você precisa ter o custo contido para não queimar a caixa. O cara não, ele vai gastando, porque assim, eu já vou pegar um escritório enorme, porque isso vai ajudar com o cliente. Cara, sério. Né? Então assim, a gente vê eles metendo o pé pelas mãos por coisas simples, né? Eu falo, cara, gerir uma empresa é tão fácil quanto gerir uma casa. Você vai olhar todos os seus gastos e vai ver as receitas que entram. Se os gastos estão maiores, você vai ter que cortar. Muda de casa, vai para um lugar mais longe, vai para um lugar mais perto, né? Diminui de tamanho. E é o keep it simple, né? Eu vejo muita gente buscando soluções mirabolantes. Não precisa. Não precisa. Se você fizer o arroz com feijão bem feito, cara, tá ótimo. Isso já tá melhor do que 95% das pessoas. Eu quero dar um passo a mais, uma estratégia. Beleza, vale, tem que fazer, tem que investir. Mas faz primeiro dever de casa, cara. Olha, custos, margem, venda sem margem, não sabe se está vendendo com prejuízo ou não, cliente que está dando inadimplemento, que não entra na conta, custo de capital, uma série de coisas. Né? Eu falo para as pessoas, né, você precisa ter 3 coisas, né? Método, controle e cobrança. Você tem que ter um método para administrar, você tem que poder controlar aquilo lá e cobrar os mal pagadores. Sim. Não só o mal pagador, mas tem que cobrar também os seus funcionários para entregar e tal. Então, é um processo de método, controle e cobrança. Né? Eu dou umas palestras aí de vez em quando, e eu falo que eu gosto muito da fórmula do Einstein, né? E igual a MC ao quadrado. Então, E para mim é empreendedorismo. O M é o método. O C ao quadrado é controle e cobrança. Que legal, legal. E aí eu falo que aquilo, assim, o poder do E igual a MC ao quadrado, ele é tão grande que um pequeno... Porque o C, na prática, é a velocidade da luz, né? Então, a velocidade da luz é o quadrado. Então, você põe um pouquinho de massa, o efeito de energia naquilo lá é gigantesco. O empreendedorismo é mesmo. Se você tiver o método, o controle e a cobrança,
aquilo te dá uma alavancagem muito grande. Então você precisa criar os métodos, você precisa do checks and balances, assim. Você tem que criar controles para assegurar que você não perde a cabeça, que você sempre só vai gastar no máximo até aquilo que você ganha. Então você precisa mudar a mentalidade do cara, né? E essa é uma parte difícil da maioria das pessoas. Mas quando você chega, assim, é engraçado que você fala o óbvio, o cara acha que você é o gênio da lâmpada. E não é. Né? Assim, cara, isso é óbvio, corta gasto. Né? Só que você tem que ter a coragem, e aí tem alguns empreendedores que têm, outros não têm, né? O cara segue naquela dinâmica e fala, cara, então eu tô aqui para te ajudar, mas eu não posso querer por você. Exato, não dá para querer mais do que o cliente. Né? Eu não posso querer por você. Eu sempre falo assim, se não tá doendo o suficiente, você não vai fazer. O cara só faz quando tá doendo demais. Quando aí, chegou o banco, bateu lá na porta, a escola falou que me ameaçou não deixar o aluno entrar, aí a água subiu e ele falou, eu preciso fazer alguma coisa. Mas eu acho que algumas pessoas precisam ter esses choques, às vezes, na vida para se tocarem de que talvez elas estejam no caminho errado. Né? E às vezes esse choque, num determinado momento da vida, ou em determinados momentos da vida, ele vai impedir um problema muito maior no futuro. Então, é legal, às vezes a gente fala, começa a empreende no começo da carreira, dá cabeçada quanto mais rápido, melhor, porque você vai errar logo no começo, você vai aprender a frustração de perder, e eu acho que é importante isso, você ter esses momentos de, às vezes, perder tudo mesmo e se reinventar. No seu caso, por exemplo, sair de uma carreira de executivo para se reinventar, porque nesses momentos você se torna uma pessoa melhor, um empreendedor melhor, né, um profissional melhor, talvez até psicologicamente mais preparado para adversidades futuras. A gente está falando de crise, estava dando uma live sobre crise essa semana. Eu mapeei, a gente vive crise há 2000 e tantos anos, crise financeira. Não é surpresa. Não deveria crise. ser. Há 2000 anos que você vive crise, que a gente vive crise. Aí o cara fala, mas você não está preparado. Cara, mas pelo amor de Deus, assim, não precisa ser um gênio. A gente sabe, vai ter crise ano que vem, vai ter crise outro ano. As crises a gente só percebe quando influenciam nossas vidas. Mas tem crise o tempo inteiro. Então, assim, a pessoa achar que foi uma surpresa, ou eu não estava preparado para... Primeiro, é uma falta de preparo e até um desrespeito com ela mesma, um desrespeito com a família dela. Né? Não é? Uma vez um sócio meu estava falando, esse negócio do call, lembra? Pick up the phone and start calling. O cara ele estava reclamando, eu consegui um cliente só essa semana. Falei, quantas ligações você fez? Fiz 5. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, você não está sendo desonesto comigo. Eu tenho outros 30 projetos. Eu que tenho 30 projetos, fiz umas 100 ligações essa semana. Você fez 5. Você está desonesto com a sua esposa e com seus filhos. Não é comigo. Né? Então você não quer o suficiente. Né? E não dá para querer mais do que a pessoa. Exato. Então, assim, o que eu aprendi, acho que ao longo do empreendedorismo, eu sempre tento trazer as pessoas que trabalham para mim, assim, cara, eu tô aqui para te ajudar a tirar as pedras do seu caminho. Né? Eu tô disposto a fazer tudo por você, exceto a sua parte. Exato. Isso aí. Né? Então, assim, e aí quando a pessoa entende... Né, e a gente encontra empreendedor que o cara, às vezes ele não tinha conhecimento, né? Ele começa meio que como vendedor de produto, ele monta uma empresa, mas ele é um vendedor de produto, ele não tem uma empresa. E aí ele mete o pé pelas mãos, aí você vai, o cara, é assim que faz, o cara entende, fala, beleza, vamos fazer, e aí você vê que a empresa... Né, o cara tem que querer. Mas isso como proposta é super legal. Imagina, eu fico pensando, eu tô com 42 anos, vou me aposentar com 80, eu tenho mais 40 anos de estrada. Imagina a gente fazendo um trabalho sério, tanto de gente legal que a gente vai conhecer ao longo da carreira, o tanto de pessoas que, tinham empresas com dificuldade, que se reestruturaram, se ergueram, quantos empregos salvos, no seu caso, 800 pessoas, 800... Quantas famílias, né, impactadas, né? Isso é super legal. Eu olho para isso e eu falo assim, né, quando eu olhava para a minha experiência de banco, eu olho para o que eu faço, eu falo, cara, hoje eu me encontrei como é muito ser mais humano, real, né? É muito mais real. A como economia ser real. humano. Né? Assim, eu vejo o impacto do meu trabalho, assim, imediato. Sim. Né? Então eu vejo que quando eu pego um cara que eu ajudei ele a reestruturar o negócio, né? E a contabilidade está bem hoje, e eu como tenho uma experiência diferente, às vezes ele fala, cara, tô entrando um investidor, o que você acha? Eu falo, cara, olha, cuidado com essa cláusula, cuidado com aquilo, presta atenção nisso, né? Que ele não teria isso, ele provavelmente passaria um perrengue muito grande lá na frente,
Cara, então a gente pode ajudar assim na veia. E aí os clientes são muito gratos por isso, né? Então, hoje eu olho para mim e falo assim, que legado que eu queria deixar. É exatamente isso. Eu queria transformar o mundo. Ah, eu não posso transformar o mundo? Não, mas eu vou transformar o que eu posso transformar. Exato, faz bem feito ali o que você pode Mário ser, Sérgio você tem condições. O Mário Sérgio Cortella fala uma frase que eu gosto muito, faça o seu melhor na condição que você tem, até que você tenha condições melhores de fazer melhor ainda. Legal. Né? Então, para mim, isso é uma coisa fundamental. Então, sempre que eu posso ajudar, eu ajudo. Se a gente puder deixar o que a gente estiver mexendo melhor do que o que a gente encontrou, já é sucesso. Né? Já é sucesso. Né? Então, hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida super feliz, assim, comparado com a que eu tinha no banco. O banco eu tinha, financeiramente, era espetacular, mas assim, só que hoje eu vejo de fato. Né, eu posso ajudar, eu vejo na prática o que é poder ajudar e transformar e ajudar as pessoas a progredir, a prosperarem. Né? Prosperar não é só no sentido financeiro. Então, para mim, hoje, minha vida deu uma guinada, eu tenho uma qualidade de vida muito melhor, trabalho muito, porque eu gosto de trabalhar. Mas você trabalha com prazer, mas não é trabalho. Né? Eu falo para as pessoas acham que é trabalho. E a minha mulher fala, não, isso aqui para mim não é trabalho. Eu faço feliz da vida. Tem gente que... Eu gosto de jogar golfe. Eu posso jogar golfe, passo 6 horas no domingo lá, você não vai me ver. Eu prefiro aqui, às vezes, ficar trabalhando, né? Porque eu gosto. Às vezes as pessoas não entendem muito, né? É difícil. Mas... É difícil. Eu falei, mas, cara, eu fui criado assim. Por que você pega tanta coisa para fazer? O cara falou, eu gosto disso aí, que não adianta. Eu vou pegar mais coisa. Não adianta, eu não consigo parar. Teve uma época que eu cheguei a pensar se estava fazendo a coisa certa. E eu falei, eu não vou mais me impor... Primeiro, escrúpulos intelectuais. Eu vou viajar, eu vou pensar, eu vou brainstorm, eu vou... E outra coisa também, eu não vou me impor barreiras, limites. Por quê? Porque alguém falou um dia que não dá. Dá, eu quero, eu vou fazer. Né? Eu falo que o impossível não, assim, não dá para ser feito até a hora que alguém vai e faz. Né? Então, assim, uma das coisas que a gente mais encontra aí no empreendedorismo é aquela turma que não faz, tem raiva do que faz, e acha você um louco por tentar fazer. Ele fica te detonando, né? Porra, então trabalha, o que ele faz? Ele começa zombando, né? Aí depois ele começa a achar que você teve sorte, e depois ele vem dar tapinha nas suas costas. Aí ele vai falar que você é um gênio. Né? Então, depois que você deu certo é muito fácil. Exato, né? É o contador mas a hora que você está tentando, né? Aí que você vai ver quem te apoia de verdade. É o analista da história, né? É muito fácil olhar para trás e falar, tal, mas e ali? Cara, no meu mercado, o que eu vejo de gente postando apenas metendo pau em reestruturações que deram errado, falando de empresas, mas só num viés negativo, a gestão errou nisso. Aí você vai ver o histórico da pessoa ou das pessoas, só histórico de fracasso. Você fala, pô, eu tento sempre falar bem dos negócios, bem das pessoas, porque retorna muito mais. Então, isso as pessoas não entendem. Na época, minha mãe falava uma coisa que assim, é dando que se recebe, né? Quando você dá, você recebe em dobro. Eu, no comecinho lá, falava, mãe, a senhora acha que não deve ter estudado matemática direito, né? Porque você dá um e recebe 2. Mas ela falou assim, filho, você está pensando com um racional de matemática. E não é. Para os olhos de Deus, a matemática é a que Ele quer. E aí eu aprendi que quanto mais você ajuda, mais você estimula, mais a vida te dá de volta. E eu tenho N exemplos, né? Eu contei dessa menina que eu passei. Foi Deus, assim, colocando pessoas, colocou o Osman, colocou essa menina que eu ganhei a bolsa. Colocou o Greg Williams. Mas não é à toa. É porque tinha que ser. E é porque tinha que ser porque ele já via que você estava talvez se preparando para ter um propósito maior. E pessoas boas que pegam bem, elas têm isso de volta. Eu estou ajudando pessoas sem nenhuma... Falo mesmo. Eu ajudo amigos meus a arrumarem emprego e recolocação e projeto desde que eu desde que comecei na faculdade. Então, assim, e agora esses meus amigos estão chegando em posições de CEO, donos de empresa, e eu nunca esperei nada em troca, nunca fiz esperando, porque eu nem sabia. Mas eu Deus nunca te soube, dá. Mas as coisas vão vindo. Deus te dá de diferentes canais, né? E isso foi o que eu vivi na minha vida. Então, assim, eu recebi ajuda, eu ajudo de coração, né? Eu, de fato, gasto meu tempo, que é o ativo mais difícil que você tem, porque o dinheiro é fácil, manda lá um cheque, agora você, de fato, sentar lá e falar, cara, vamos sentar aqui, eu vou te ajudar. Então, para mim, hoje é uma satisfação muito grande, né? Eu acabo ajudando muita gente, graças a Deus, Deus também me dá muito em troca. Pois é, tá bom.
E é isso, um pouco da minha história aí. Putz, excelente, Cássio. Obrigado pela sua presença aqui no programa. Sempre bem-vindo, né? É um prazerzaço. E vamos conversar mais. Vamos, Estevão. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, pessoal. Tô aqui o que vocês precisarem. Eu conheço um contador muito bom. Liga lá na Advis que a gente vai ajudar vocês. E, cara, foi um prazer. Obrigadão. Eu sou um contador muito bom também, um contador de histórias. Pessoal, muito obrigado e até breve.